Sabe, toda a energia que a gente tem para viver, para se mover, para pensar, ela vem de um processo microscópico, mas que é incrivelmente poderoso e acontece dentro de cada uma das nossas células. Mas e se esse motor vital, em vez de nos dar vida, começasse a trabalhar contra a gente, alimentando uma das doenças mais temidas que existem? Para a gente entender essa reviravolta meio sombria, primeiro a gente precisa conhecer o protagonista da nossa história, o ciclo de Krebs, que é a verdadeira usina de força celular. Então, vamos lá. Vamos entender como funciona o ciclo de Krebs, o processo que, em condições normais, é o herói que mantém tudo funcionando direitinho. Pensa assim, é como se fosse uma usina de força microscópica que opera 24 horas por dia dentro das mitocôndrias de cada célula nossa. Esse é o ciclo de Krebs, gerando energia essencial para a gente respirar, pensar e se mover. O processo todo funciona mais ou menos como uma linha de montagem, sabe? Entra o combustível, uma molécula chamada acetil-CoA. Aí, depois de uma série de reações químicas, o produto final é liberado, o ATP, que é a principal moeda de energia da célula, junto com outras moléculas energéticas. É um sistema de pura eficiência. Só que é aqui que a nossa história tem uma reviravolta. Porque toda engrenagem, por mais perfeita que pareça, pode quebrar. E quando a falha acontece justamente no ciclo de Krebs, as consequências são, assim, devastadoras. E é aqui que entram os vilões da nossa história, os oncometabólitos. O nome já dá uma boa pista, né? Onco, de câncer, e metabólito, de metabolismo. Eles são subprodutos que surgem de mutações e que, em vez de serem inofensivos, participam ativamente da progressão de tumores. Então, vamos conhecer um pouco mais de perto esses vilões. Como é que falhas bem específicas no ciclo dão origem a eles? O primeiro vilão aparece quando uma enzima, a IDH, sofre uma mutação. Normalmente, o trabalho dela seria processar o alfa-cetoglutarato para dar continuidade ao ciclo. Mas, com a mutação, ela o transforma no oncometabólito 2-hidroxiglutarato, uma molécula que já começa a desregular a célula inteira. Outra falha fatal acontece quando a célula perde a enzima succinato desidrogenase. Sem ela, o succinato, que deveria ser convertido para a próxima etapa, simplesmente não tem para onde ir. Ele começa a se acumular a níveis tóxicos, se tornando outro oncometabólito bem perigoso. E o mesmo padrão acontece com o fumarato. Se a enzima que o processa, a fumarato desidrogenase, for perdida, ele também se acumula. Esse acúmulo gera mais um oncometabólito que contribui para o caos celular. Com esses oncometabólitos todos soltos por aí, a célula mergulha num verdadeiro caos. Isso afeta tanto o metabolismo quanto o material genético dela. O resultado disso é uma tempestade perfeita para o câncer. O estresse oxidativo dispara, o sistema de reparo do DNA começa a falhar e proteínas que são vitais deixam de funcionar como deveriam. A célula se torna instável, um terreno fértil para o crescimento de tumores. Essa confusão no metabolismo é tão profunda que a célula começa a agir como se estivesse sem oxigênio, mesmo quando ele está disponível. É como se fosse um estado de sufocamento químico, que favorece ainda mais o comportamento de uma célula cancerígena. Mas olha só, entender todo esse caos nos dá poder. Esse conhecimento todo está abrindo as portas para novas e muito promissoras estratégias de tratamento. Para a gente começar, é preciso entender o tamanho do desafio. Olha só, para quem tem leucemia mieloide aguda e a doença voltou ou simplesmente não responde mais ao tratamento, a chance de sobreviver por 5 anos é bem baixa, fica entre 5 e 10%. É um número que, mostra a urgência de encontrar novas terapias, né? Então vamos lá. A LMAs é um câncer que afeta o sangue e a medula óssea. E o cenário fica bem complicado, principalmente para pacientes mais velhos ou para aqueles em que a doença voltou com tudo ou parou de responder aos tratamentos. Por muito tempo, as novidades foram poucas, mas parece que esse jogo está começando a virar. E sabe qual é a chave para essa virada? É que agora a gente entende a doença num nível molecular. Quando os cientistas conseguem identificar exatamente qual mutação genética está botando lenha na fogueira do câncer, eles podem criar remédios super específicos. E é bem aí que a nossa história de hoje começa. Dá uma olhada nisso aqui. Cerca de 12% de quem tem LMA apresenta uma mutação bem específica num gene chamado IDH2. 12%? Pode não parecer um número gigante, né? Mas na verdade é um grupo bem significativo de pessoas. E para esse grupo, uma terapia direcionada pode mudar tudo. Ok, mas o que essa mutação no IDH2 faz na prática? Pensa assim, a proteína com defeito começa a fabricar uma substância, a 2-hidroxiglutarato, ou 2-HG. O problema é que o excesso dessa substância funciona como um freio de mão puxado. Ela simplesmente impede que as células jovens do sangue amadureçam. Elas ficam travadas, sabe, nesse estado infantil, de blasto. E é isso que alimenta a leucemia. E isso leva a gente direto para a pergunta de $1 milhão, né?
Se o problema todo é esse bloqueio no amadurecimento das células, como é que a gente consegue destravar esse processo? Como a gente faz essas células cancerosas crescerem e virarem células normais de novo? Bom, a resposta para essa pergunta é uma estratégia totalmente nova. A ideia aqui não é só sair matando as células do câncer, é algo mais elegante. É como se a gente tentasse corrigir essas células, ensinar o caminho certo para elas amadurecerem. E é exatamente aí que entra o nosso protagonista de hoje. E esse protagonista é o enacidenib. Ele é um medicamento de tomar pela boca, o primeiro da sua classe, e foi desenhado com um alvo muito específico: inibir aquela enzima IDH2 com defeito. O estudo que a gente está vendo aqui foi pioneiro. O primeiro a testar se ele era seguro e se funcionava em pessoas com essa mutação. E aqui está o pulo do gato, a grande mudança de pensamento. A quimioterapia tradicional, a gente sabe, é citotóxica. Ela sai matando tudo que se divide rápido. Células do câncer, mas também um monte de células saudáveis junto. Já o enacidenib, ele tem outra pegada. Ele é um agente de diferenciação. Ou seja, ele não mata os blastos da leucemia. Ele dá um empurrãozinho para eles amadurecerem e virarem células normais, que funcionam. Tá, a ideia é genial, mas funcionou na prática? A resposta é que os resultados desse estudo de fase 1 e 2 foram, sim, muito promissores. Bora dar uma olhada nos números? Olha que interessante. Naquele grupo de pacientes com a doença mais difícil de tratar, a taxa de resposta geral foi de 40,3%. Isso quer dizer que 4 em cada 10 pessoas tiveram algum tipo de resposta positiva. Mas o mais incrível é isso aqui: 19,3%, quase 1 em cada 5, conseguiram remissão completa da doença. Claro que a gente também precisa falar de segurança, né? E a boa notícia é que o tratamento foi, no geral, bem tolerado. Os efeitos colaterais mais sérios que apareceram foram o aumento da bilirrubina, mas que não parecia ser um problema para o fígado, e uma coisa chamada síndrome de diferenciação, que aconteceu em 7% das pessoas, mas que os médicos conseguiram controlar. E a sobrevida, que é o que todo mundo quer saber. Bom, para todo o grupo com LMA recidivada ou refratária, a sobrevida mediana foi de 9,3 meses. Para um grupo de pacientes que muitas vezes já não tem muitas outras opções, esse é um número que traz, sim, bastante esperança. Mas agora, se prepara. Para aquele grupo que conseguiu a remissão completa, a sobrevida mediana simplesmente saltou para 19,7 meses, quase 20 meses. Isso mostra de uma forma muito clara o impacto gigantesco que uma resposta completa a essa terapia pode ter na vida de alguém. Beleza, então o que tudo isso significa para o futuro? Basicamente que esses resultados abrem uma porta totalmente nova. Uma nova avenida para o tratamento da LMA e, quem sabe, de outros tipos de câncer também.